os atos criminosos de Brasília merecem total repúdio, sem qualquer tipo de relativização, mas a gente precisa conversar sobre a reação do presidente Lula. Para começo de conversa, a gente precisa deixar claro: quem bate em polícia, quem depreda patrimônio público, quem vandaliza bens públicos é criminoso e tem que ser tratado como tal. A gente precisa identificar as pessoas que participaram dos atos em Brasília e puni-las com rigor da lei, inclusive os financiadores desses atos. Dito isso, a gente precisa conversar sobre a reação do presidente Lula na entrevista que ele deu em Araraquara, quando ele decretou, corretamente, diga-se de passagem, a intervenção federal. Eu separei alguns trechos aqui para a gente conversar a respeito. Vamos dar uma olhadinha. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, sabe, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida e nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Nessa parte do discurso, o Lula se mostrou equivocadamente muito raivoso e tem alguns pontos ali que a gente precisa abordar. O primeiro deles, que é um erro comum muito a toda a esquerda, é classificar como nazista qualquer tipo de pessoa que contrarie as suas convicções. A gente tem que parar para pensar, principalmente a galerinha mais nova que está chegando agora na política, o quão ofensivo pode ser você banalizar o nazismo, chamando uma pessoa que você discorda, que você não gosta, ou até mesmo outro tipo de criminoso, de nazista. Imagine o tamanho do nazismo no mundo para você banalizar para qualquer sorte, qualquer tipo de ato que contraria ali as suas crenças. Essa é uma prática muito comum, muito recorrente à esquerda que precisa acabar. E quando ele generaliza e chama todo mundo de fascista, de nazista, ele solta um stalinista ali depois e se arrepende porque ele não quer desagradar uma parte da esquerda. Quando ele generaliza isso tudo, ele está ofendendo quase 50% da população brasileira que não votou nele. Claro que a maioria absoluta dos eleitores que votaram no Bolsonaro não concordam com a barbárie que aconteceu em Brasília. Quando você bota tudo nesse mesmo balaio de gatos, você eleva a temperatura e está contribuindo a mais para um clima de eclosão social. O presidente de posse, já no governo, ele precisa baixar a temperatura, ele precisa amenizar e precisa fazer um discurso muito bem pensado para pacificar o país. Lula falhou nisso quando ele generaliza e ofende todo mundo numa leva só. Voltando, e a gente vai repetir isso quantas vezes forem necessárias. Não há como relativizar o que aconteceu em Brasília, mas o presidente da República tem sim a obrigação de tentar pacificar o país. O segundo trecho desse discurso, que talvez tenha sido o mais grave de todo o discurso que o Lula fez ontem em Araraquara, foi quando ele diz que a esquerda nunca praticou ato semelhante ao que ocorreu ontem em Brasília. Quando ele falou isso, eu cheguei a pular da cadeira e falei, ih, rapaz, isso vai descredenciar todo o discurso do Lula, inclusive as partes corretas, tiveram muitas partes corretas no discurso. Por quê? Porque, historicamente, a esquerda também fez a mesma coisa. Não demorou 30 segundos para que a internet explodisse, por exemplo, quando em 2017 o MST invadiu essa mesma Câmara dos Deputados, quebrando tudo, virando um carro, agredindo policiais, ou seja, o recado é muito claro, não ofenda a realidade, não brigue com a realidade, que a realidade sempre vai ganhar. Lula botou tudo a perder, comprometeu toda a parte do seu discurso, inclusive as partes corretas, inclusive as decisões legítimas, ao contrariar, ao afirmar que a esquerda nunca tinha feito ato semelhante na história da democracia brasileira. Vamos ver outro trecho agora. E, lamentavelmente, o genocida que deixou o poder deixou apenas R$25 mil para que a gente pudesse cuidar de desastres. Nessa parte ele estava falando que ele foi socorrer as vítimas lá de Araraquara e falou que Jair Bolsonaro teria deixado só R$25 mil para cuidar desse problema, dessas questões em Araraquara. E ele chama o ex-presidente de genocida. Novamente, o Lula não está contribuindo para a pacificação do país. Ele está com um discurso de palanque, não parece ter notado que já ganhou as eleições. O primeiro passo após ganhar as eleições é descer do palanque,
calibrar o discurso e pacificar, especialmente nesse momento, pacificar os eleitores que não votaram nele. E tem outro detalhe muito interessante, isso não sou eu que estou dizendo. Todas as pesquisas, mesmo no período eleitoral, mostraram que quando os adversários chamavam Bolsonaro de genocida, isso contava a favor de Bolsonaro, pois vitimizava ele. O eleitor médio enxergava no termo genocida, isso as qualitativas mostraram muito claramente em todas as regiões do Brasil, mostravam que quando os adversários chamavam o Bolsonaro de genocida, isso o vitimizava e ele acabava ganhando pontos. Então, é um erro estratégico do ponto de vista de comunicação e marketing político e é um erro de governo ao aumentar a temperatura do debate no lugar de reduzir e tentar pacificar todas as correntes ideológicas ali que ele está governando agora. Vamos ver outro trechinho agora. A Polícia Militar de Brasília estava guiando eles e vendo eles tocar fogo em ônibus e não fazia absolutamente nada. Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação porque não são de confiança da sociedade brasileira. Aqui o diabo mora nos detalhes, e os detalhes são, sim, muito importantes na comunicação política. O Lula tem razão. Uma parte da polícia militar realmente foi conivente com os atos criminosos, tanto no dia da diplomação, quanto ontem, que ganharam em escala. Uma parte da polícia realmente observou e não cumpriu o seu papel. O detalhe está em uma parte. Quando você generaliza e fala que toda a polícia militar foi conivente com aquele ato, você está comprando briga com toda a corporação, seus familiares, seus parentes, não só de Brasília, mas do país inteiro. Lula devia ter sido muito enfático ao afirmar que foi uma parte da polícia que foi, sim, conivente com os atos de ontem e com os atos que ocorreram durante a sua diplomação. Quando ele esquece essa palavrinha, esse termozinho, uma parte, ele generaliza e compra uma briga completamente desnecessária com as polícias militares de todo o Brasil. É preciso ficar muito atento em relação a isso. Resumo dessa ópera toda. Lula, na questão, no cerne da questão, tinha razão, interferiu com celeridade, decretou corretamente a intervenção federal, mas a mentalidade, eu insisto nisso, o que está por trás da mentalidade, o que está por trás do discurso, a mentalidade do Lula ainda continua muito carregada de mágoa, carregada de rancor com essa parcela da população brasileira que não o apoiou, e ele continua com um tom de palanque, com um discurso de palanque sectário, que vai dividir o país e não vai ajudar a pacificar. A comunicação tem um papel muito mais relevante, muito mais importante do que simplesmente cuidar da imagem do presidente ou do político ou de quem quer que seja. A comunicação, e eu insisto muito nisso, a comunicação tem um papel da performance, de ajudar a governabilidade. E em nome dessa governabilidade é super importante que Lula escute pessoas fora do seu núcleo ideológico para ajudá-lo a governar e pacificar o país, principalmente nesse momento tão delicado que a gente está vivendo.